Que Deus abençoe a todos os companheiros de terra. Eu sou o apóstolo Hugo Zé, apóstolo e discípulo do profeta Caco Filipe. Nós temos aqui um tema ligado na minha página oficial, apóstolo Hugo da Costa, e tenho diversos convidados. Tenho em primeira mão o nosso precioso irmão Suahilo Abubakar, da Côte d'Ivoire, o nosso precioso irmão Deltamar Costa, do Brasil, o nosso precioso pastor Builão, de Angola, e do outro lado também nós temos o pregador Adriano, o evangelista Francisco e o pastor Jobelson Bandeira, de Angola. Nós temos um tema capital, a fim com que vocês compreendam que o cristianismo é uma torre de Babel. É disto que vamos abordar, sobre esta torre de Babel, este cristianismo. E para isso, para começarmos a esmiuçar este tema, eu dou a palavra ao nosso irmão Suahilo Abubakar, da Côte d'Ivoire. Irmão Suahilo Abubakar, tens a palavra. Amém, amém. O que a humanidade tem que saber hoje é que somos os crentes da mensagem do profeta Caco Filipe. E hoje a humanidade está seguindo as igrejas. E temos hoje muitas igrejas. As igrejas católicas, as igrejas branamistas, as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas. Mas hoje a humanidade não conhece o que podemos chamar o verdadeiro sentido do cristianismo. Você vê? Então, o verdadeiro sentido do cristianismo é que o cristianismo verdadeiro não é uma religião, mas é uma vida. E hoje, toda pessoa que disse que pretende seguir o Senhor Jesus Cristo, isso significa que aquela pessoa está seguindo a um profeta mensageiro vivo. É por isso que estamos dizendo que nós que cremos na mensagem do único e verdadeiro profeta de Deus hoje, Caco Filipe, nós dizemos que a Bíblia é um livro de história. E quando falamos da Bíblia, quando falamos do cristianismo, temos que saber qual é realmente o cristianismo. Porque o cristianismo não são as religiões que estamos vendo hoje, as igrejas católicas, as igrejas protestantes e assim diante, mas é uma vida. Mas que vida? É a vida das pessoas que creem na mensagem do único e verdadeiro profeta de Deus em sua geração. Eu vou parar aqui e depois continuar meu apoio. Deus abençoe. E passo a palavra diretamente ao pastor Deltamar do Brasil. Pastor Deltamar do Brasil, o cristianismo é uma torre de Babel. Este é o tema a abordar. Muito boa noite ao apóstolo José, ao nosso amado irmão Abubakar, ao pregador irmão Adriano, o irmão Francisco. Muito boa noite ao pastor Builão. Que Deus abençoe os irmãos e uma boa noite a todos os que estão nos ouvindo nesta hora e vão nos ouvir depois. E como bem o irmão Abubakar estava a falar sobre as igrejas, o cristianismo é, na verdade, uma grande torre de Babel. Nós sabemos que Babel é confusão. Há uma grande confusão hoje na Terra. E nós poderíamos também saber que todas as religiões da Terra também são torres de Babel. Mas como bem o apóstolo José escolheu o cristianismo para nós falarmos sobre o cristianismo, a grande torre de Babel, a religião da Europa, a religião da América, a religião de parte da África, que é esse grande cristianismo. Mas como bem o irmão Abubakar estava falando, trata-se do falso cristianismo.
não do verdadeiro cristianismo. Com o verdadeiro cristianismo não pode ser e não é uma religião. Mas nós vamos falar do falso cristianismo, que é composto de igrejas católicas, protestantes, evangélicas e brahmanistas, que são aqueles 4 animais que Daniel vê em Daniel 7, Daniel 8. O leão, que são os católicos, o carneiro, que são os protestantes, o bode, que são os evangélicos, e a besta sem nome, que são os brahmanistas. Os brahmanistas sendo eles a 7ª montanha do Vaticano. E como eu disse, Babel, confusão, porque em Gênesis fala de uma grande torre de Babel. E nós sabemos que as pessoas lá queriam construir uma grande torre, e essa torre tocar os céus. Veja que é o que eles estão tentando fazer hoje. Eles querem tocar os céus com as suas igrejas, com as suas organizações, com as suas federações, convenções de igrejas. Eles querem chegar ao céu com isso. Lá em Gênesis, eles queriam chegar a Deus, chegar ao céu por meio de uma torre. E, numa certa ocasião da construção da torre, já não se entendiam mais. Um falava uma coisa e o outro entendia outra, o outro entendia outra. E foi Deus, ele mesmo, quem confundiu as línguas dos homens nos dias da grande torre de Babel. E ninguém entendia mais ninguém. E isto era uma sombra, um tipo das coisas que ia acontecer na Terra. Aquilo que acontecia ali em Gênesis, literalmente, uma torre, era apenas uma sombra para o que ia acontecer na Terra nas gerações seguintes, no nível espiritual. E como disse bem o nosso amado irmão Abou Bakar, as religiões não vêm de Deus, mas após a morte de um profeta é que se constrói uma religião. Depois da morte de Maomé, então levantou-se o judaísmo, melhor, após a morte de Moisés, levantou-se o judaísmo. Após a morte de Jesus de Nazaré, levantou-se esse falso cristianismo que hoje está na Terra. Após a morte de Maomé, levantou-se o budismo, ou melhor, o Islão. Depois da morte de Buda, levantou-se o budismo. Eu não estou aqui dizendo que Maomé ou Buda foi um falso profeta, foram os verdadeiros profetas. Se Buda, Maomé foram verdadeiros profetas ou falsos, isso não interessa, não importa, não tem importância à nossa geração. Estou dizendo que após a morte de um profeta, os homens na Terra levantam uma religião ou uma organização. E hoje esse cristianismo que nós vemos hoje sobre a Terra, que na verdade é uma religião satânica, as pessoas que estão no cristianismo pensam que o Islã é satânico. Eles pensam que o budismo é satânico, que o hinduísmo é satânico, que a maçonaria, o espiritismo são satânicos. E eles pensam que o cristianismo é de Deus. O cristianismo, o falso cristianismo é tão satânico quanto as outras religiões da Terra. Tão satânico quanto o islamismo, o judaísmo, o budismo, o taoísmo, o sikhismo e todas as outras religiões. Este falso cristianismo, dentro dele, tem 4 grandes grupos, como eu disse, os católicos, os protestantes, os evangélicos e os brahmanistas. Agora, note que nem mesmo os católicos estão unânimes na mesma fé e na mesma doutrina. Sabemos que existe a Igreja Católica Romana, existe a Igreja Católica Ortodoxa, a Igreja Católica Grega, a Igreja Católica Carismática, a Igreja Católica Reformada. Aqui no Brasil existem vários grupos católicos. Penso que todos eles são reconhecidos pelo Papa Francisco, mas eles têm dogmas, eles têm doutrinas, eles têm ensinamentos diferentes. Alguns dizem que os padres podem casar, outros dizem que não, que os padres não podem casar. Outros já colocam as mulheres para fazer os rituais nas igrejas. Outros colocam as mulheres para fazer isso ou aquilo. Outros católicos não estão de acordo com isso. E dentro do catolicismo há uma confusão. Também nós vemos o segundo grupo, que é o protestante, o carneiro de qual falou Daniel. Igrejas batistas. Aqui no Brasil, eu me lembro que tem a Igreja Batista, Primeira Igreja Batista, Segunda Igreja Batista, Igreja Batista da Redenção, Igreja Batista El Shaddai. E o profeta de Deus, Cacofilipe, diz logo no capítulo 2, que
havia, penso que na Costa do Marfim, ou no mundo, mais de 70 tipos de igrejas batistas na Terra. É uma igreja protestante. E cada igreja batista tem o seu pastor, tem as suas doutrinas, tem a sua interpretação para o Espírito Santo, para Jesus Cristo, para a Santa Comunhão e todas essas coisas. E aí vem as igrejas presbiterianas, que são várias, igrejas luteranas, que são várias, igrejas presbiterianas, anglicanas, nazarenas, e todas essas igrejas têm as suas ramificações dentro desse movimento, desse segundo animal chamado o protestantismo. Também nós sabemos que há um outro animal que veio para lutar e vencer o carneiro, que é o bode. Ele tinha grande poder, tinha grande força, a ponto que nem tocava o chão. Ele lutou contra o carneiro e o pisoteou, o jogou no chão e o pisoteou, e não havia ninguém para livrar o carneiro das mãos do bode. O bode é o movimento evangélico, que desde o começo do século, no final do século XIX, começa o século XX, a terra se encheu de igreja evangélica, a Assembleia de Deus de Missão, aqui no Brasil, Assembleia de Deus do Cetro, Assembleia de Deus de Madureira, Assembleia de Deus de Anápolis, Assembleia de Deus de todos os tipos, e são milhares e milhares de Assembleia de Deus. Igreja Deus e Amor, Universal, Mundial, Congregação Cristã, Adventista, Testemunho de Jeová, milhares e milhares de igrejas evangélicas dentro desse grupo que é o movimento evangélico. Nós estávamos falando sobre o movimento católico, muitas igrejas católicas com doutrina diferente, muitas igrejas protestantes, e agora milhares de igrejas evangélicas. E ainda há o grupo dos branamistas. Aqui no Brasil, os branamistas estão divididos como os evangélicos. Todos eles pregam nos seus púlpitos, ou leem nos seus púlpitos, as mensagens do profeta William Branham. Eles pregam a mensagem de William Branham. Eles leem a Bíblia, mas eles estão divididos em clãs, em grupos, em blocos, em ismos. E eles não sentam nos mesmos bancos juntos. Eles não lavam os pés uns dos outros. Eles não tomam a Santa Ceia juntos. Quando um grupo de um pastor branamista, como o do Joaquim Gonçalves, faz um encontro nacional, os membros e os pastores do grupo do César Augusto, que fica no Nordeste do Brasil, do país, não vão confraternizar com o grupo do Joaquim, mas ambos dizem ter a mesma Bíblia, dizem pregar a mensagem do mesmo profeta, dizem ter o mesmo Deus e dizem que vão para o mesmo paraíso. E quando o César Augusto faz um encontro regional ou nacional, os membros e os pastores do grupo do Raimundo Maia, do Febrônio, do César Augusto, do Osmar Rodrigues, que são faraós branamistas no Brasil, eles não vão ao encontro do César Augusto. Mas tudo isso que eu estou dizendo está dentro desta religião chamada cristianismo. O falso cristianismo levantado pelo diabo para seduzir e para enganar as pessoas na terra. A ponto que o profeta diz, na sua mensagem, em um dos seus capítulos, que ele disse que os 3 espíritos de rã, os 3 espíritos de sapo, que João vê em Apocalipse 16, versículo 13, versículo 14, na verdade são 3 grandes religiões, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. 3 religiões satânicas. E veja que o cristianismo não fica fora disso. 3 religiões satânicas que saíram para seduzir e para enganar a humanidade. É claro que nós sabemos que todas as outras religiões, como o budismo, o hinduísmo, o taoísmo, o sikhismo, espiritismo, tudo isso também é do diabo Satanás. Mas os 3 grandes espíritos de Apocalipse 16, versículo 13 e 14, é o cristianismo, formado pelas igrejas católicas, protestantes, evangélicos, branamistas, é o judaísmo, formado pelas muitas sinagogas judaicas, grupos de judeus divididos em doutrinas, e também o islamismo dividido em seus grupos dentro do Islã. E aqui no Brasil a gente vê igrejas uma de frente para outra, igreja uma do lado da outra, numa rua várias igrejas, no bairro muitas igrejas, numa cidade, eu moro numa cidade chamada Paraupebas, no estado do Pará, fica ao sul do estado do Pará, fica ao norte do Brasil, uma cidade com aproximadamente 200 mil habitantes. E eu penso que é impossível um homem contar todas as igrejas que existem aqui. São milhares de igrejas. Se alguém sair contando as igrejas aonde eu moro, quando ele terminar de contar a última, aonde ele passou já tem novas igrejas construídas. E todas elas dizem
servir o mesmo Jesus Cristo. Elas dizem que nas suas reuniões, quem vem visitá-las, quem vem operar, ali é o Espírito Santo. Mas veja que eles estão cada um com a sua doutrina. Isto é uma cópia perfeita do que aconteceu nos dias da Torre de Babel. Esta religião satânica chamada cristianismo tem seduzido, tem enganado as pessoas e tem enviado as almas para o inferno. Porque a salvação de Deus é um profeta mensageiro vivo na terra. Um profeta vivo. Nenhuma igreja na terra, nenhuma religião da terra, nem mesmo o cristianismo, que no começo do cristianismo, antes de se formar essa caricatura satânica chamada cristianismo, havia um profeta lá chamado Jesus de Nazaré. Aquele de quem havia falado os santos profetas de Deus. Até mesmo esse cristianismo, existe o falso cristianismo, e é ele que está enviando também as almas para o inferno na Europa, na América e em parte da África. Nenhuma religião está mais próxima de Deus uma do que a outra. O caminho de Deus, o caminho traçado por Deus, para qualquer escolhido, para qualquer filho de Deus, é somente aquele do profeta mensageiro. Irmão Abubakar, as pessoas, aqueles que são membros do cristianismo, do judaísmo, do hinduísmo, do shintoísmo e de qualquer uma outra religião, devem fazer para poderem estar na vontade de Deus, para que possam ser salvos. Irmão Swahilo Abubakar. Amém. Hoje, a única maneira para o mundo inteiro, que sejam católicos ou branamistas, ou todas as religiões que temos na Terra hoje, se eles devem ter a vida eterna, é uma obrigação para estas igrejas criar a mensagem do profeta Cacu Filipe, porque é a única via de salvação hoje, não uma outra via. O tempo de Noé, para ser salvo, a humanidade tinha que seguir a Noé. E o mesmo caso, quando Deus envia um profeta na terra, hoje, nenhuma pessoa pode dizer que ele está fazendo a vontade de Deus fora da mensagem do único e verdadeiro profeta de Deus. Porque Deus é o único nos céus. E na terra tem um porta-voz. E o porta-voz de Deus não é uma religião chamada Igreja Católica, não é uma Bíblia chamada Luís II ou assim diante, mas é um profeta mensageiro vivo. E a prova que você vai crer em Jesus Cristo quando estava na terra, eu creio hoje a mensagem que prega o profeta Cacu Filipe. E hoje, a humanidade inteira, pouco importa as suas nações, pouco importa de onde você está, a única via de salvação hoje, eu criei na mensagem do profeta Cacu Filipe, porque ele tem a mensagem de Deus para toda a humanidade. Então, para permanecer ou para estar na vontade de Deus, eu faço muito simples. Eu criei, aceitar, acreditar na mensagem que prega o único e verdadeiro profeta de Deus na terra hoje, Cacu Filipe. Deus abençoe, irmão Abubakar. Pastor Builão. Pastor Builão. O cristianismo é uma torre de Babel. Esmiuça este tema, pastor Builão. Perdemos a conexão com o pastor Builão. Eu poderei dar a palavra ao pastor Jobelson Bandeira. Pastor Jobelson Bandeira, o cristianismo é uma torre de Babel. Os telespectadores querem ouvir-te, pastor Bandeira. Ok, muito obrigado
pela palavra e oportunidade que me é dada para poder falar sobre este tema, que é o cristianismo é uma torre de Babel. Primeiramente, eu gostaria de fazer compreender ali o nosso amigo que está lá do outro lado, que todo mundo sabe que um cristão, todo mundo hoje que vai em qualquer uma dessas denominações religiosas, ele diz ser cristão. E ele diz ser um cristão porque ele diz ser um seguidor de Cristo. Mas nós conseguimos ver que se ele diz ser um seguidor de Cristo, é porque ele deve andar nos mesmos passos que Cristo andou. Ele diz ser um seguidor de Cristo, mas em contrapartida, ele é um católico. Ele diz ser um seguidor de Cristo, mas em contrapartida, ele é um evangélico, ele é um branamista, ele é um protestante, e assim sucessivamente. Mas agora eu gostaria de questionar para cada um dos nossos ouvintes, para cada um dos nossos telespectadores ali em casa. Mas se você diz ser um cristão, que é um Cristo, mas ao mesmo tempo você é um católico, mas como isto é possível? Será que Jesus era um católico? Será que Jesus era um protestante? Será que Jesus era um evangélico? Será que o Jesus era um branamista? É claro que não. Mas agora, você diz seguir Cristo, mas ao mesmo tempo você segue uma denominação religiosa. Deve saber, meu amigo, que isso não é possível. Não é possível você ser católico e ao mesmo tempo ser seguidor de Cristo. Não é possível você ser evangélico e ao mesmo tempo seguidor de Cristo. É impossível, porque você precisa reconhecer Cristo no mensageiro que ele envia. Mesmo o Senhor Jesus Cristo disse que quem recebe aquele que eu envio, a mim me recebe. Então, não há como você dizer que recebes Cristo, que aceitas Cristo, enquanto você rejeitar aquele que Cristo enviou para o seu tempo. É impossível, não há como. Por isso é que hoje nós temos visto essa toda a confusão. Por isso é que nós hoje temos visto tudo isso que temos visto lá no cristianismo. Para já, de todas as religiões que existem na Terra, o cristianismo é das religiões mais satânicas. Veja que no cristianismo existem várias igrejas. Veja que no cristianismo, todas essas igrejas que existem, eles dizem crer no mesmo Deus, mas ao mesmo tempo eles têm doutrinas diferentes. Ao mesmo tempo, eles têm crenças diferentes. Eles por razões técnicas, perdemos o pastor Jobel Bandeira. O cristianismo é uma torre de Babel, é disto que estamos aqui a abordar. Pastor Jobelson, consegues... enquanto há um pequeno problema de questão, eu gostaria de poder a todos os ouvintes, a todos quanto acompanham esta live, a qual eu estou com pessoas de diferentes países, Brasil, Côte d'Ivoire, Angola, e claro, evidentemente que também aqueles que nos acompanham também estão em diferentes pontos. Nós aqui estamos a tratar que o cristianismo é uma torre de Babel. Você vê que na torre de Babel, devido por eles profanar, devido ao que eles fizeram lá, o que eles fizeram, segundo o que a história nos mostra no livro de Gênesis, nós podemos ver claramente que Deus havia confundido as suas línguas. E cada um falava uma língua que o outro não compreendia. E é a mesmíssima coisa que nós vemos dentro do cristianismo. Dentro do cristianismo, cada igreja tem a sua linguagem. Nenhuma igreja compreende uma outra. Não importa se essa igreja é evangélica, mesmo se essa igreja é evangélica, com uma outra igreja evangélica, ele não se compreende. Você vê? Cada um tem o seu batismo, cada um tem a sua compreensão sobre o ministério da mulher, cada um tem a sua compreensão sobre o véu, cada um tem a sua compreensão. Cada um tem a sua compreensão, cada ponto. Um pastor batista pode ser pastor dentre os pentecostais, um pastor dentre os quadrangulares, não pode ser pastor dentre as igrejas anglicanas, mas todos eles alegam
Santo, todos eles têm a Bíblia, todos eles clamam ser de Jesus, mas têm doutrinas e princípios diferentes. O que é isso? É torre de Babel, é confusão, é Satanás de uma ponta à outra. Mas os companheiros de terra acompanham. O caminho de Deus, o caminho traçado por Deus em uma geração, somente é o caminho do profeta mensageiro vivo. Precioso irmão Abubacar, as tuas últimas palavras a respeito deste tema. Amém, amém, meu apóstolo. O que queria dizer é que hoje, o que importa a religião que a humanidade está seguindo, que você seja o muçulmano, católico, protestante, evangélico, bananista, há uma mensagem que Deus ha confiado, ha dado a um homem chamado Capo Filipe. E os escolhidos não podem perder-se, porque Deus é um Deus de ordem. E o que a humanidade tem que saber é que hoje temos a Bíblia e temos um homem. Temos um homem que disse e que afirma que ele é a salvação para a humanidade inteira. E ele disse que o verdadeiro cristianismo não é uma religião, mas uma vida. E aquela vida é seguir aquele profeta. Então, a Bíblia é o agrupamento de um conjunto de livros de profetas ancianos, antigos. Mas a Bíblia não pode responder a uma pergunta. Se eu tenho uma pergunta que fazer a uma pessoa acerca da compreensão da Bíblia, não pode tomar a Bíblia para ter a resposta. Porque hoje, muitas pessoas leem a Bíblia e são católicos, são protestantes, são testigos de Jeová e assim diante. Mas um filho de Deus escuta as palavras que o profeta de sua geração prega para a sua vida. Então, o que temos que saber é que a Torre de Babel é uma confusão na terra. E a confusão é representada pelas igrejas. Todas as igrejas que não são conduzidas por um profeta mensageiro vivo são redes de Satanás para conduzir a humanidade no inferno. Mas o profeta vem para reunir todos os escolhidos de sua geração para o reino dos céus. Então, hoje, temos que fazer uma diferença entre o verdadeiro cristianismo e o falso cristianismo. O verdadeiro é o simples. Saber que temos um solo Deus nos céus e um profeta na terra em uma geração. E as palavras que prega aquele profeta são palavras de Deus para seu tempo. Então, hoje, a humanidade tem um profeta vivo, um profeta que está condenando as igrejas, as religiões, e aqui diante, porque as religiões têm um livro chamado Bíblia. As igrejas pensam que a salvação se encontra na Bíblia, mas a salvação não pode se encontrar na Bíblia, porque a Bíblia não pode responder a uma pergunta. Mas o profeta vivo, que ele é o fundamento dos escolhidos na terra, ele pode contestar, responder a uma pergunta que um filho de Deus tem em seu coração. Então, temos que saber que o cristianismo verdadeiro hoje é conduzido por o profeta Capo Filipe, que ele é o único e verdadeiro profeta de Deus na terra, e fora de sua mensagem, todas as religiões, as igrejas são de Satanás, porque Deus não é um Deus das igrejas, mas é um Deus que caminha, que trabalha, que obra com os profetas mensageiros vivos na terra.
Deus abençoe, precioso irmão Swahilo Abubakar da Côte d'Ivoire. E também dou a palavra ao pastor Deltamar Costa do Brasil. Pastor Deltamar Costa, as tuas últimas palavras. Então, irmãos, de fato, o mundo já compreende que estamos em uma confusão. Eu digo nós, mas o mundo. Não nós, os filhos de Deus, as filhas de Deus. Porque Deus tem nos enviado a salvação para nos resgatar desta torre de Babel. Então, toda vez que Deus envia um profeta à terra, Deus envia o seu profeta para libertar os seus filhos daquelas torres de Babel que são chamadas de igrejas e religiões na terra. Assim como Jesus veio para tirar os seus filhos da grande torre de Babel em sua época chamada judaísmo, e lá ele tirou Maria Madalena, a mulher samaritana, o Pedro, o João, o Zaqueu, o ladrão, todos aqueles que foram predestinados, ordenados por Deus, tendo os seus nomes escritos no livro da vida muito antes da fundação do mundo. Eles saíram das torres de Babel para seguir um profeta vivo. E como bem o irmão Abubakar estava a dizer, o falso cristianismo é tudo aquilo que não está de acordo, que não está andando nos caminhos de um profeta vivo. Nos dias de Jesus, o verdadeiro cristianismo eram as pessoas que acreditavam em Jesus, ouviam as palavras de Jesus e faziam aquilo que Jesus, o profeta do seu tempo, dizia. Depois, o verdadeiro cristianismo eram aqueles que estavam a seguir as mensagens de Paulo. As 14 cartas de Paulo, para eles, era a infalível palavra de Deus. E eles saíram, aqueles que creram em Paulo, saíram das torres de Babel, de suas gerações, para ir ao verdadeiro cristianismo, a verdadeira palavra que vinha por meio de Paulo. E assim é hoje. Deus nos enviou um profeta, desta vez um negro africano chamado Caco Filipe, e este profeta veio à terra para tirar os filhos de Deus da torre de Babel chamado cristianismo, da torre de Babel chamada islamismo, da torre de Babel chamada judaísmo, budismo, hinduísmo. Todos os filhos de Deus que estavam vivendo nesta confusão, principalmente nesse cristianismo, eles ouviram a voz, reconheceram a voz do bom pastor em um homem chamado Caco Filipe. Hoje, as palavras de Deus saem da boca de um homem chamado Caco Filipe. E ninguém pode ser salvo hoje em toda a face da terra, a não ser que ele saia desta torre de Babel. As pessoas pensam, os protestantes evangélicos, e pregam em suas igrejas, até os branamistas, eles pregam que a Babilônia, a Babel, é o catolicismo, é a igreja católica, sendo que todos eles são componentes que construíram essa grande torre de Babel. Todas as igrejas são como os tijolos que são colocados nessa grande torre de Babel. Não é só o catolicismo que é a torre de Babel. A torre de Babel, esse cristianismo, é formada pelas igrejas protestantes, pelas igrejas evangélicas e agora pelas igrejas branamistas. E os verdadeiros cristãos? Nós sabemos que os verdadeiros cristãos, ou o significado da palavra cristão, é aqueles que seguem Cristo, ou um pequeno Cristo. Também sabemos que a palavra Cristo veio do derivado do grego. Penso que no hebraico é Mashiach, mas no nosso português falamos ungido. Jesus Cristo é o mesmo que Jesus ungido. Sabemos que cada profeta que Deus enviou à terra era os seus ungidos. É por isso que em Mateus 24, a Bíblia fala que surgiriam falsos cristos, homens com unções diabólicas. São falsos porque as unções que eles têm para curar as pessoas e fazer milagres e prodígios na terra não vem de Deus. É o poder do diabo sobre eles. Mas se há falsos cristos de Mateus 24, tem que existir o verdadeiro Cristo de Mateus 23. E ninguém pode ser cristão de fato, a não ser que ele siga o Cristo de sua geração, que ele siga o ungido de sua geração, porque cristão é aquele que segue Cristo. Cristo é um profeta na terra. Eu sei que os católicos, os protestantes, os evangélicos, branamistas, pensam que Cristo foi só Jesus. Não foi só Jesus que foi o Cristo, todo profeta mensageiro foi um Cristo sobre a terra. Nós sabemos a diferença entre isso.
Agora, para ser um verdadeiro cristão, você vai ter que seguir o profeta vivo do seu tempo. Como bem dizia o nosso irmão Abubakar, aqueles que são católicos não são cristãos, eles são pagãos, são falsos cristãos. Aqueles que frequentam, são membros das igrejas protestantes, eles não são cristãos, eles são pagãos protestantes, são falsos cristãos. Aqueles que seguem as igrejas evangélicas, eles também não são verdadeiros cristãos. Aqueles branhamistas que se chamam a si mesmos de cristãos, eles não são verdadeiros cristãos até que eles reconheçam que Deus enviou para a nossa geração um profeta vivo, que eles queiram ou não, que eles recebam ou não, que eles concordem ou não. Deus não irá mudar o seu profeta porque os católicos não querem. Deus não vai mudar o seu profeta porque os protestantes não querem, porque os muçulmanos não querem, porque os evangélicos e branhamistas não querem. Deus não irá colocar na terra, mudar o seu profeta porque o mundo não quer o seu profeta. Deus é soberano, ele enviou-nos Cacô Filipe, e nós, os vermelhos aqui na América, alcançamos a graça de um profeta enviado aos negros na África. Os brancos na Europa alcançaram a graça de também serem salvos por um profeta negro que foi enviado aos negros na África. Os amarelos lá na Ásia receberam a graça de serem salvos pela mensagem de um profeta que foi enviado aos negros na África. Deus é tão bom que mesmo enviando um profeta à África, aos negros africanos, a salvação nos alcança aqui na América do Sul, alcança nossos irmãos na América Central, na América do Norte, na Europa, na Ásia. Esta é a graça de Deus para os seus filhos na terra. Você que pensava que igrejas católicas é de Deus, isso não é de Deus, isso é uma organização dentro da Torre de Babel. Você que pensava que as igrejas protestantes eram de Deus, isso são organizações dentro da Torre de Babel chamado cristianismo. As igrejas protestantes branhamistas são organizações religiosas que fazem parte e construíram essa grande Torre de Babel hoje na terra. A minha oração é que todos os filhos de Deus que ainda estão presos nessas igrejas católicas, protestantes, evangélicos, branhamistas, possam ouvir o som da trombeta, a mensagem do profeta Cacô Filipe, possam ouvir a voz de arcanjo, de 1 Tessalonicenses 4,16, de quem falou Paulo. Esta voz de arcanjo que está fazendo tremer toda a terra, para despertar, acordar os filhos de Deus que estão ainda dentro dessas igrejas e eles possam vir aqui. Aqui onde? Na mensagem do profeta Cacô Filipe, para que também sejam salvos. Amém. Deus abençoe, precioso pastor Deltamar Costa. Deus abençoe o precioso irmão Sualiho Abubakar. Deus abençoe o pastor Joberson. Deus abençoe o pastor Builão. Deus abençoe você que nos acompanhou. Esperemos nos encontrar daqui a 4 horas para mais uma live. Daqui a 4 horas. Deus vos abençoe e boa escuta. É a Bíblia. Ouvi falar desde muito tempo que Urim Tumim é a Bíblia. Mas eu vejo as igrejas que se dividem sobre uma base da Bíblia. Mas eu vejo as igrejas que se dividem sobre uma base da Bíblia. Ainda quem nos ensina que o absoluto dos cristãos é sempre a Bíblia. Ainda quem nos ensina que o absoluto dos cristãos é sempre a Bíblia. Divisão após divisão, a Bíblia não pode levar a unidade da fé. Divisão após divisão, a Bíblia não pode levar a unidade da fé. Urim Tumim, cintila para o povo, onde está a palavra. O absoluto dos cristãos conduz os escolhidos à unidade da fé. Urim Tumim, cintila para o povo, onde está a palavra.
O absoluto dos cristãos conduz os escolhidos na unidade da fé. Oh, escuta a todos que nos acompanharam. Oh, isso prestou muito bem atenção neste louvor. Até que apareceu um homem, Cabo Filipe, que iluminou a humanidade. Até que apareceu um homem, Cabo Filipe, que iluminou a humanidade. Instruindo pela natureza que um bom motorista conduz olhando pra frente. Para chegar ao destino, ele olhou para a brisa que está em frente dele. E não um retrovisor que mostra atrás as coisas passadas. Assim também com a igreja, onde Deus olha o profeta vivo na terra. Assim também com a igreja, onde Deus olha o profeta vivo na terra. E não na Bíblia, que é o passado, a pré-história dos santos. E não na Bíblia, que é o passado, a pré-história dos santos. Por isso me senti lá para o povo, onde está a palavra. O absoluto dos cristãos conduz os escolhidos na unidade da fé. Por isso me senti lá para o povo, onde está a palavra. O absoluto dos cristãos conduz os escolhidos na unidade da fé. Agora nós conhecemos que o Urim é o profeta. Escuta muito bem. Não há Bíblia sem o profeta, porque a Bíblia é o fruto dos profetas mensageiros. Agora nós conhecemos que o Urim é o profeta. Não há Bíblia sem o profeta, porque a Bíblia é o fruto dos profetas mensageiros.